Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. É sempre com renovada alegria que nos encontramos aqui, unidos e reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, o Mestre e Guia. Que Ele nos ampare e que nos abençoe nessa tarde de estudo e reflexão que teremos. Nós falaremos essa tarde sobre um tema que tem nos inquietado bastante. E em 1938, há quase 80 anos, o mundo espiritual nos presenteava com uma obra belíssima de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a obra Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, que vem nos apresentando o Brasil como um missionário na grande renovação do nosso planeta, sendo protagonista da regeneração. Antes da Segunda Guerra Mundial, quando esse livro foi lançado, foi trazido a nós, o Brasil era muito tímido no cenário mundial. Ainda hoje, nós não somos nenhuma grande potência, mas naquela época, as potências mundiais estavam nas mãos sangrentas do comunismo radical, do fascismo e do nazismo. E naqueles tempos, o mundo conheceu as trevas mais densas, que levaram alguns pensadores e a própria alma simples do povo a imaginar que a humanidade estava mesmo perdida e que ali seria seu fim. Foram momentos tormentosos na evolução do orbe. E nesse momento em que as almas se perdiam no pessimismo e em que nenhum encarnado conseguia divisar entre a esperança no progresso humano, que a espiritualidade, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, vem trazendo essa revelação ímpar, trazendo um novo fôlego, naquele momento de desencanto, de dor, de sofrimento. E quando nós falamos de desencanto, de dor, de caos, de sofrimento, parece que nós estamos falando dos tempos de agora, porque somos cegos para ver e ainda muito imaturos. Mas a humanidade, ela é assinalada por traços dessa natureza. E porque estamos ainda num mundo de expiação e prova e tudo já nos foi revelado. Desde os profetas, sabemos que todos nós temos uma missão e um propósito. E é assim também com todos os povos, nações, tribos. O planeta Terra é um grande organismo. E por ser um organismo, ele é composto por células que trabalham em harmonia. E é como um corpo. Cada peça desempenha sua função específica. Há mais de 2000 anos atrás, Paulo de Tarso já nos advertia na Epístola aos Coríntios. Ele dizia: é impossível um corpo que fosse só de ouvidos, só de orelha, de pernas. Precisamos de mãos, de olhos, de pés, cada órgão, cada membro exercendo a sua função, a sua finalidade. E nessa obra, Humberto de Campos, amparado pela espiritualidade mais alta, revela a função do Brasil nesse organismo chamado planeta Terra. É muito mais amplo do que as nossas limitações conseguem perceber. E que Jesus espera de cada um de nós a nossa contribuição. E qual seria a expectativa do mundo espiritual em relação à pátria do cruzeiro? E o que Jesus espera de nós? E quando nós fazemos essa pergunta, é para corrigir em nós um desvio de perspectiva. Quando se fala de Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, o nosso primeiro impulso é de atribuir que ao Brasil estava destinado uma posição de prestígio, de domínio econômico, de posição, de poderio político.
E podemos fazer uma desafiadora pergunta. Como conciliar poderio político e econômico com o Evangelho? Qual nação poderosa se ergueu sem truculência, sem violência, à custa de muito sangue? E nós não estamos aqui fazendo uma crítica às outras nações, de forma alguma, porque nós já pertencemos a essas outras nações, porque somos espíritos imortais. E essa não é a nossa primeira encarnação. E tombamos junto com esses outros irmãos, com essas outras nações, mas estamos aqui, no Brasil, tendo a oportunidade do reerguimento, aqui na pátria do Evangelho. Porque eles vieram para cá aqueles que se dispuseram a reerguer. Mas é claro que muitos vão tombar. Muitos vão falhar, como nós estamos vendo, muitos irmãos e nós mesmos tombando, caindo. Mas a misericórdia de Deus, ela é infinita. E não tira de nós a oportunidade bendita, né, do reerguimento. No prefácio dessa obra belíssima, Emmanuel já nos dita: se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Então, Emmanuel, no prefácio, ele já nos dá uma nova diretriz, porque não tenhamos dúvida de que a evolução não é um processo caótico. A evolução é um processo dirigido pela sabedoria e pelo amor infinito de Deus. E Deus é um Pai atuante. Ele corrige, aperfeiçoa, ampara, determina rotas através dos seus emissários espirituais. E também nos inspira diretamente, porque Deus fala no nosso coração, no coração de cada um de nós. Portanto, a evolução é dirigida e temos seus marcos. Em determinado momento dessa marcha evolutiva, chegaria a hora do Brasil exercer a sua missão. Desde os tempos primórdios, nós temos notícias de momentos críticos da sociedade. Críticos, mas necessários para que aquela etapa, aquela fase, seja superada e dada sequência. Aqui nós já começamos a compreender que o Brasil é o celeiro espiritual do planeta. E que vemos aqui que o Brasil está com o compromisso de mostrar ao mundo, o mundo inteiro, uma expressão consoladora. Então vejamos, Humberto de Campos diz: estudiosos que percorreram o Brasil se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Geólogos definiram-lhe os tesouros do solo, naturalistas classificaram a fauna e a flora. Não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, que em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. Esse trecho é um trecho de uma poesia de Olavo Bilac, que foi adicionada a esse texto.
Então aí nós vemos que o Brasil está ao compromisso de mostrar ao mundo uma expressão consoladora, de crença, de fé raciocinada, de ser luz para clarear toda a imensidão. Essa é a missão do Brasil. E não é por acaso que o Espiritismo é gigante no Brasil. É porque aqui é o celeiro espiritual do mundo. E o Espiritismo, sendo o consolador prometido, não poderia ter outro lugar melhor para se instalar. E embora tenhamos sido agraciados por tanta beleza natural, toda ela é perecível. E nós, a nossa maior riqueza seria o corpo? Então, vamos deixar claro que a missão do Brasil não é material. A missão do Brasil é muito além das riquezas transitórias, que nós estamos aí ainda muito apegados. O compromisso do Brasil é o compromisso espiritual. E ainda no prefácio, Humberto de Campos já nos dita que Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos delicados fortalecessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. E aí nós vamos entender que tudo o que foi semeado, plantado lá na Palestina, lá naquelas terras onde deu origem ao cristianismo, foi trazido para cá, para o celeiro do mundo. E por que árvore? Porque a árvore tem história. Transplantar uma árvore não é fácil. Cuidar dos seus frutos demanda tempo, cuidado. Quando usamos a simbologia da árvore do Evangelho, é porque temos em uma árvore a solidez da raiz, a força do seu tronco, a copa necessária para manter a vitalidade e sobrevivência de todo esse organismo, de todo esse contexto. Então, passamos adiante. Temos aí uma demonstração de uma árvore com as suas raízes profundas, o seu tronco e a sua copa frondosa. Né? É uma compreensão temos uma compreensão dessa simbologia, né? A raiz dessa árvore, ela se inicia lá nos profetas, que marcaram a época com a voz mais alta. O profeta foi sempre alguém que ergueu a voz contra as injustiças e opressões. Os profetas foram sempre alguém que disse, inclusive aos reis, as verdades, os convocando à razão. Quando Davi mandou o seu melhor amigo e general para o fronte de batalha numa missão sem volta, com o único objetivo de que o amigo morresse e ele pudesse ficar assim com a sua esposa, com a esposa do amigo, o profeta Natã faz uma visita ao palácio e interroga Davi. Rei, preciso falar com o senhor. E Davi, pois não, diga Natã. Rei, que punição o senhor daria a um homem que tendo mais de 100 ovelhas e o seu vizinho tendo apenas uma? Mas ele mandou matar o seu vizinho para ficar com a sua única ovelha, com a única ovelha que esse vizinho tinha. E Davi, todo justiceiro, imediatamente já disse, esse homem deve morrer, Natã. Onde já se viu, é um covarde. E o profeta diz sem rodeio, rei, esse homem é você, que matou o seu melhor amigo, mandou para a morte para ficar com a sua esposa. Então o profeta foi sempre alguém que levantou a voz para dizer que o universo que vivemos é um universo moral. Esse universo tem leis morais. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e há uma lei divina que nos rege. Os profetas já nos advertiam isso. E o que aconteceu com esses médios da antiguidade? A maioria foram trucidados, mas deixaram uma mensagem. E é essa a raiz da árvore.
que foi transplantada no Brasil, a voz de coragem diante da injustiça, a raiz do Evangelho. E disse Jesus, quando pensando no seu caule, foi sobre essa raiz que ele deixou o seu caule, o seu tronco se manifestar. Quando ele disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas antes disso, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. O mundo de regeneração, a boa nova, a nova era, será dos mansos. Não haverá lugar para generais violentos. Esse foi o recado de Jesus, foi o tronco da árvore. E em 1857, com a chegada da terceira revelação, a copa da árvore foi trazida do mundo espiritual e transplantada aqui no Brasil, para completar essa planta delicada. E fazemos uma leitura desse contexto todo. Vemos aí a raiz como sendo os profetas do Velho Testamento, e os profetas como a voz que prega a moral, que foram martirizados. O tronco é a verdadeira moral do Cristo, as bem-aventuranças que Jesus depositou sobre a raiz. Bem-aventurados os pacíficos. E a copa, o Espiritismo, como a terceira revelação. E bastou colocar a copa, que ela foi transplantada para o Brasil. E criou vida, criou força. Né? E fazendo um passeio, e já fazendo um passeio pela belíssima obra, nós começamos com a visita de Jesus nos tempos das cruzadas, porque Jesus faz visitas periódicas à terra. E diz Humberto de Campos que Jesus veio pessoalmente observar o progresso da sua doutrina no coração dos homens. Jesus não veio fazer um censo religioso. Jesus, em suas visitas, veio sondar o progresso nos nossos corações. E nessa data, Jesus ficou muito entristecido. Era o final das cruzadas. Um dos períodos mais sangrentos que a humanidade já presenciou. E Jesus, sondando as estradas do futuro, diz, não tem outro modo. Somente um sofrimento intenso para corrigir as minhas ovelhas transviadas. E Jesus decide que é chegada a hora de mais uma grande movimentação do orbe. E Eliú sugere a Jesus, Eliú, que foi o avô de Gamaliel, mestre de Paulo, considerado o grande judeu da época. Eliú, espírito encarregado pelo desenvolvimento sociológico da terra, né? Era aquele que era responsável pelas questões sociais. Nós temos duas definições, Eliú em árabe e Léu em hebraico. E aqui, nessa obra, Humberto de Campos usa Iléu, que é do hebraico. E Iléu diz, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam somente uma vida nova. Eliú, como já dissemos, avô de Gamaliel, foi mestre de Paulo, considerado o grande judeu da época de Jesus, o maior sábio que o povo hebreu conheceu. Ele fundou também a maior escola bíblica da Palestina. Esse era Eliú. Mesmo diante daquele cenário decadente, Eliú sempre apontava um fator positivo. E ele, vendo Jesus, decepcionado, diz, mestre, eles estão guerreando, estão lutando, mas tem um propósito de acertar. Então ele sempre tinha uma visão de doçura e otimismo diante das coisas e das situações mais difíceis. E aí, Jesus, em reunião com Eliú,
Jesus pergunta a Eliu, Eliu, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? E ele responde, né, todo empolgado. Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais ao sul. Então, quando Jesus pergunta a Eli onde ficavam essas terras, não é porque Jesus não conhecia essas novas terras, porque ele, o próprio Jesus, ele foi o arquiteto do universo. Foi ele quem lapidou todo o planeta. Mas Jesus faz uma pergunta pedagógica para ensinar a Eliu o símbolo da redenção humana aqui na Terra. E o símbolo da redenção humana na Terra é a cruz. Nesse planeta onde habitam os espíritos mais egoístas e mais orgulhosos do sistema solar, o símbolo da redenção humana é a cruz. Porque a cruz representa um grande golpe no nosso orgulho e vaidade. E chegaram aqui, junto com Ilhéu e Jesus, uma caravana de anjos. Nós não sabemos se chegaram primeiro em Minas Gerais, em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro. Não sabemos. Mas chegando aqui, Jesus, de braços erguidos aos céus, como se entrando em sintonia e conexão com o Criador, faz uma prece a Deus, invocando bênçãos. Primeiro, Jesus pede permissão a Deus. E então, como a sintonia com Deus ela é imediata, ela é instantânea, já recebendo o ok de Deus, ele determina que nessas terras seriam transplantada a Boa Nova. E vemos aí o símbolo da redenção humana e a pátria do cruzeiro. Jesus, com a sua falange de anjos e arcanjos, se dirige para o Brasil para reconhecer essas terras, né? E vamos, na sequência, Jesus diz para Eliú, para essas terras maravilhosas e benditas será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Todos os povos da terra. Por isso nós somos o celeiro espiritual do mundo. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Jesus então determina a encarnação de Eliú para cumprir a missão do Evangelho, porque o próprio Cristo saiu da governadoria do planeta e veio até nós ensinar com exemplo. Qualquer um dos seus emissários também poderia fazer. Nos ensinar na prática. E nós estranhamos as ações do Cristo porque nós estamos acostumados com governantes que só dão ordens. E Jesus deu exemplo e traça daí, então, um plano reencarnatório para Eliú, que seria reencarnar no povo português, criar uma escola de navegação, estimular a construção de navios, cartas náuticas, para descobrir essas terras. E Jesus não estava depositando em qualquer um essa tarefa. Foi Eliú, contemporâneo de Jesus, como já dissemos. Nós não estamos falando de qualquer espírito, mas precisou reencarnar. E depois ele volta ao mundo espiritual e continua inspirando os seus sucessores. Mas lembrando que Jesus foi taxativo, categórico, que seria no povo português, a nação mais pobre que tinha. Porém, o povo mais trabalhador da Europa. E é essa também a lição que Jesus vem trazer para nós. Quando nós, equivocadamente, renegamos a lei do trabalho, porque atribuímos o trabalho como sendo um fardo exaustivo, desmerecendo, né, todo o empenho, o intuito de fazer com que nós tenhamos a nossa evolução
também pelo trabalho, né, pela nossa dedicação, pela a construção de materiais, de situações que promovam o progresso, o nosso progresso e o progresso geral da humanidade. Então, não à toa nós fomos colonizados pelos portugueses. E aí, reencarnou na Europa, em Portugal, como Dom Henrique de Sagres. Cumpriu a sua tarefa, um legado e foi um espírito expedicionário. Desencarnado, inspirou vários navegadores, como inspirou Cabral chegar até a terra de Veracruz. Ele foi, Henrique de Sagres foi o maior mestre da escola naval. E os maiores mestres da escola naval eram judeus. Todos eles. Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, toda a equipe de navegação e cartografia, todas eram judeus. Então Eliu não foi bobo, não veio sozinho, ele trouxe uma turma com ele. E depois de Pedro Álvares Cabral, quem chega aqui? Fernando de Noronha, também judeu, com uma esquadra cheia de judeus. E passaram e deixaram suas marcas, né? Desde Santa Catarina, aqui por Pernambuco, levando adiante pelo lado norte do país. E o que foi? O que aconteceu com esses missionários? Onde, onde foram parar esses missionários? Onde eles estão no plano espiritual? E com o compromisso de continuidade em auxiliar a Pátria do Cruzeiro, eles fundaram uma colônia espiritual. E sabem qual é o formato dessa colônia? Uma estrela de Davi, o símbolo do povo hebreu. Símbolo lá da raiz dessa árvore que Jesus transplantou no Brasil. E sabe qual é o nome dessa colônia? Nosso Lar. O povo hebreu, que participou da raiz do Evangelho, foi convocado a construir aqui no Brasil a raiz, solidificando esse país. A árvore veio, primeiro a raiz, depois o tronco e, por fim, chegaria a copa. Um trabalho de séculos, porque Jesus se reuniu com Eliu em 1380, 1390, mais ou menos, mais 100 anos antes do Brasil ser descoberto. Porque Jesus não improvisa. Todos os projetos de Jesus exigem planejamento. E nós não tenhamos dúvida disso. E Jesus convoca Ismael para ser o zelador espiritual do nosso orbe. E diz ele: Ismael, manda meu coração que doravante seja zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Receba nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com teu sublimado heroísmo. Essa foi a primeira etapa. E Jesus retorna para checar, para conferir. E convoca Ismael para ser o zelador espiritual. E o próprio Jesus, pelas recomendações que fez a Ismael, sabia que não seria uma tarefa fácil. Quando Jesus chegou ao Brasil, de braços erguidos ao alto, recebeu de Deus a missão e o ok de tornar essas terras como o celeiro espiritual do planeta, Jesus estava naquele momento dividindo com Ismael esse desafio. O desafio foi lançado e não seria fácil. Jesus entregou uma bandeira branca a Ismael, onde Ismael grafou o lema do Brasil. E
Lembra-te, Jesus, advertindo ainda Ismael, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirá para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Jesus mostrando que não nos desampara. Ismael, acompanhando o progresso do Brasil, grafa na bandeira o lema do Brasil: Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade é a bandeira do Brasil. É a bandeira branca que Jesus depositou às mãos de Ismael e que ele grafou o nosso lema. E Ismael, acompanhando o progresso entre o mundo espiritual e o mundo material, ele começa a se angustiar com os acontecimentos da nossa pátria. O tempo passa, os acontecimentos avançam e começam a chegar ao Brasil os negros escravizados. E Ismael pede uma audiência com Jesus. E Ismael chega para Jesus: Senhor, exclama ele, sinto dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde param as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia, sob o imperativo da vossa vontade compassiva e misericordiosa, acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Ao relatar flagelo que chegava aqui, os irmãos de Luanda, de Guiné, de Angola, Ismael cai em pranto copioso, porque anjo também chora diante da injustiça. Anjo também chora diante de opressão e maldade. Jesus então coloca Ismael de encontro ao seu coração e explica para Ismael brandamente: Ismael, acerena o seu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Cada homem tem a sua responsabilidade social com os feitos individuais e coletivos. Não esqueça que existe um instituto imortal das leis divinas, onde cada qual receberá de conformidade com seus atos. E depois dessa e de muitas outras dificuldades que se somaram na evolução da pátria do Cruzeiro, os emissários de Jesus voltam a rogar que Jesus interceda mais uma vez e que envie socorro, né, do alto. E Jesus, com voz suave, responde do infinito: Ismael, nas tuas obrigações de trabalho, considere que a dor é eterna lapidária de todos os espíritos e que nosso Pai não concede aos filhos fardos superiores às vossas forças nas suas lutas evolutivas. Abriga aí, no país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. Agasalha-os no solo substancioso dos sofrimentos depuradores. Jesus estava ali dizendo para Ismael que era hora de alimentar com a dor, porque a dor também é um pão. Que as lágrimas também são necessárias para lapidar a nossa alma, o nosso espírito, que é hora da purificação. E essa era a época de Anchieta, Mendissá, Padre Manuel da Nóbrega, e o Evangelho avança. Com esses homens encarnados, Jesus não fica indiferente às nossas dores. É por elas que edificaremos as nossas almas. O Evangelho do Cristo não é um livro escrito por homens. O Evangelho do Cristo é a boa nova. O que nós vimos de Marcos, Mateus, João, não é evangelho, são livros. O evangelho é a essência. É o que chamamos de a boa nova. É o sopro de esperança
e foi transplantado aqui. É muito além do que nos informam os livros. E Jesus, reconhecendo que já era chegado um momento de tomar novas ações, né, o projeto do Brasil que seguia, e Jesus reconhece que o Brasil chegava à sua maioridade. Jesus busca um homem que pudesse ser exemplo de virtude para a nação. E Jesus vai atrás de Longinos, aquele soldado que transpassou a lança próximo ao peito de Jesus. E quando ele estava na cruz, Jesus estava na cruz e Longinos enfia a lança próximo ao seu peito, aquele ato, aquele soldado já estava redimido. Mas ainda era preciso reencarnar para cumprir com algum projeto maior. E a árvore do Evangelho, ela foi transplantada para o Brasil, e além da árvore, veio também o solo, que são os romanos, os judeus, todo o povo hebreu. E muitos desses missionários estão aqui hoje. Inclusive Emmanuel, que foi contemporâneo do Cristo, esteve aqui em momentos cruciais em que o Brasil estava tomando força, como o Padre Manuel da Nóbrega, e hoje está aqui conosco, contribuindo certamente para a edificação do nosso mundo de regeneração. Nós não estamos só. E vejamos, Jesus disse: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos, e inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito conseguir evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas, bem sabes, que o povo tem sua maioridade. Então Jesus, quando diz que conseguiu evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas, ele estava fazendo menção às grandes investidas que o Brasil sofreu em tentativas de dissolver esse patrimônio, né? Esse território. E Jesus quis e precisava que o Brasil tivesse essa estrutura para abrigar as mais infinitas nações. Né? Bem sabes que os povos têm a sua maioridade. Fale-se mister que lhes outorgue todas a liberdade de nação, a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhes foram prodigalizadas. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir com grande missão na pátria do Evangelho? Jesus então faz esse convite a Longinos. E Longinos, agora redimido, recebe de Jesus a missão de vir ao Brasil, torná-lo uma nação livre. E Longinos se emociona com o convite de Jesus. E Jesus diz que se ele vencer essa prova, não mais precisará reencarnar na terra. Terá subido mais um degrau da evolução. E quem foi esse homem? Dom Pedro II. Que hoje a historiografia está sendo obrigada a rever seus feitos e sua história. Porque nós não tivemos a compreensão de compreender, de entender na época e reconhecer a grandiosidade desse homem. Que nos momentos mais críticos, esse homem soube conduzir os conflitos sem violência e libertou um país, uma nação, com um ato simbólico, enquanto a liberdade de tantas outras nações foram à custa de muito derramamento de sangue. E segundo Berto de Campos, ele foi o imperador mais republicano que já existiu. Aquele soldado então redimiu-se e redimiu aqui, na pátria do Evangelho, como tantos outros que não temos a oportunidade de perceber, porque aqui é o celeiro espiritual da terra, determinado por Deus.
Ismael reúne uma pleiade de espírito e anuncia: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. A civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. É o que está acontecendo hoje, né? Os grandes conflitos. Concentramos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração dos seus filhos as sementes benditas, que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Ismael, aqui, já trazia para mais perto o advento do Espiritismo. Agora, Ismael não estava mais preocupado com a colonização, com a escravidão, com a exploração material do Brasil. Agora, o propósito do Brasil começou a ganhar forma. E a forma que ele predispôs, né, de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E ele continua: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Sobre aquela bênção maravilhosa, a grande Assembleia de Operários do Bem se dissolveu. Daí a pouco tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael que vinha cumprir no Brasil a sua elevada missão. A missão do patrono da nossa casa, que era de cuidar dessa copa delicada e tão grandiosa que é a orientação espiritual dos brasileiros, da nação do mundo. Então, Bezerra de Menezes veio com uma missão de levar o Espiritismo mais próximo aos nossos corações, de fazer com que a terceira revelação criasse ainda mais força. E vejamos, em mais um dos encontros com Ismael, de Ismael com o nosso mestre, Jesus, Ismael ouviu dele as seguintes palavras: Ismael, concentremos todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido, na sua primitiva pureza. Procurarás entre as agremiações da doutrina aquela que possa reunir no seio de todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula. A caridade pura deverá ser âncora da tua obra e valerá mais que todas as ciências e filosofias. E será com essa célula que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Estava aí determinada a missão do Brasil, a missão espiritual do Brasil, a missão de unificar e edificar os povos. Não há em lugar nenhum do orbe onde diferenças se unem, onde as mais diversas religiões se unem e se dão as mãos nos momentos de conflitos e de dificuldades. O Brasil é o celeiro espiritual do mundo, é a pátria do Evangelho. Porque no Brasil, todos nós, por mais diferentes que sejamos, convivemos em aceitável harmonia. E esses conflitos de ordem maior que presenciamos e a todos os instantes são necessários para que a ordem maior se faça. O reajustamento de cada um dos nossos irmãos depende do nosso próprio esforço. Porque é necessário que a guerra se faça, é necessário que o escândalo se cumpra para que a evolução cumpra a sua trajetória. E não duvidemos de que Jesus não está só observando, Jesus está agindo.
Ele está no leme dessa grande nau chamada planeta Terra. E algum projeto de Jesus que nós conhecemos, já falhou alguma vez? Já fracassou? É claro que muitos de nós tombamos na caminhada, mas o projeto de Jesus sempre prosseguiu, dando seu cumprimento. Quando Jesus escolheu para o seu ministério 12 homens simples e rudes, nem os mais otimistas acreditavam que ali se edificava a base do cristianismo na terra. E por que Jesus escolheria o Brasil como pátria do evangelho para fracassar? Porque foi Jesus que escolheu, com a anuência de Deus. E nós não estamos encarnados no Brasil à toa. Eu posso ter frustrados os planos de Jesus, os planos que Jesus fez por mim, para mim. Posso ter falhado em muitos caminhos, em muitas escolhas. Mas hoje, nessa oportunidade de redenção, eu escolho servir na seara de amor do Mestre. E Jesus espera por cada um de nós. Não vamos adiar mais esse encontro, porque Ele está de braços abertos esperando por cada um de nós, seus discípulos amados. Porque se nós estamos com saudade do Mestre mediante tanto caos, tanta dor, tanto sofrimento, Ele também está com saudades de nós e espera a nossa colaboração para a regeneração do nosso planeta, servindo aqui, no Brasil, no coração do mundo, na pátria do Evangelho. E Jesus diz que é para essa grande obra de unificação que todos os emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. Depreende-se, portanto, que a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade de renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho. Dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael tem a sua função relevante no organismo social da pátria do Cruzeiro, vivificando a seara de educação espiritual. Então nós temos que o Evangelho não são textos, não são livros. O Evangelho é a notícia da boa nova. É o mundo de regeneração que está aí, chegando. E nós temos um pequeno trecho da poesia de Olavo Bilac, onde pegamos um trechinho final, só para ilustrar toda essa nossa fala, toda essa beleza de que o Brasil é o celeiro espiritual da humanidade. Então, Olavo Bilac diz: acende nova luz em novo continente, para a restauração do homem exausto e velho. E aparece o Brasil, que valoroso avança, encerrando consigo em hiláurias de esperança, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, de Olavo Bilac, reforçando que nós somos, sim, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que temos um compromisso espiritual e que todos esses nossos irmãos que estão caindo, estão tombando, estão aqui porque tiveram a oportunidade de se redimir. Mas é muito fácil de fracassarmos, mas nós podemos dar as mãos e ajudar e auxiliar na evolução do nosso orbe, porque aqui é o lugar, aqui é o hospital. E no hospital nós não temos, além dos médicos, além dos enfermeiros e de quem cuida dos doentes, nós não temos nada além dos doentes. Todos nós somos doentes da alma ainda, mas estamos aqui nesse hospital para restaurarmos as nossas almas fragilizadas ainda. Que Jesus nos ampare, nos guie, nos oriente, que nós deixemos a revivescência do Evangelho fortificar e brotar nos nossos corações, acreditando e confiando no amor infinito de Deus, de Jesus, que Ele nos ampare e nos abençoe como trabalhadores de última hora na sua obra de edificação.